Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Extensamente, o podcast onde falamos sobre temas relacionados com o bem-estar e a saúde mental. O meu nome é Anabela Ventura e hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante, que é os desafios de ser nómada digital ou trabalhar remotamente, e eu desconfio que vamos falar de muito mais do que isso. Nómada digital é geralmente um termo usado para designar profissionais de várias áreas que trabalham remotamente a partir de diferentes locais no mundo e vão mudando de país de tempos a tempos, trabalhando geralmente com o apoio da tecnologia. Num estudo realizado pela Universidade do Havaí, foi identificado nos nómadas digitais que participaram nesse estudo uma tendência para a solidão, isolamento, ansiedade e stress. Embora estas situações sejam condicionadas, de acordo com o estudo, por muitos outros fatores, como a personalidade, o local de trabalho e os objetivos pessoais e profissionais de cada um. Por outro lado, no que respeita ao trabalho remoto, sem ser especificamente agora aqui o ser nómada digital, os benefícios ou desafios permanecem ou parecem ser antes alvo de alguma controvérsia. Enquanto alguns estudos indicam que o trabalho à distância permite um maior equilíbrio entre a vida doméstica e a profissional, uma maior flexibilidade e autonomia, aumento da produtividade e menos stress, outros estudos, por outro lado, apontam para um maior risco de isolamento social, marginalização, angústia por sensação de estar a perder relevância profissional, ansiedade e exaustão emocional por falta de contacto social, aumentando assim o stress devido a sentimentos de insegurança no trabalho e muitas vezes também porque implica ou acaba por implicar trabalhar mais horas do que um trabalho presencial. Para quem trabalha remotamente, seja como nómada digital ou não, não interessa aqui para o caso, é importante manter os laços com os outros. Para Sónia Jäger, uma psicóloga especialista em aconselhamento terapêutico a nómadas digitais, enfrentar os problemas e não usar o nomadismo ou o trabalho à distância como forma de escape, estabelecer relações com as pessoas que têm os mesmos interesses do que nós, independentemente do local onde estão, aderir a comunidades online ou offline e manter um contacto frequente com amigos e familiares, fazendo pequenas pausas no trabalho, são algumas das estratégias que podemos usar ou que estes profissionais podem usar para ter um melhor bem-estar. E, como já viram, tenho comigo hoje para falar sobre os desafios de ser um nómada digital, a Lígia Gomes. Lígia, o que é para ti, assim, viver uma boa vida ou viver bem? Ok, olá a todos. Viver bem, eu acho que tem muito a ver com viver de acordo com aquilo que nós definimos que é o sucesso para nós. Ou seja, no sentido de não estar a balizar a nossa vida pelo que deveríamos estar a fazer, pelo que os outros acham que nós devíamos estar a fazer, e sim fazer aquilo que nós definimos para nós que faz sentido. Portanto, para mim, por exemplo, o que faz sentido é se calhar passar tempo com a minha cadela, passar tempo com o meu namorado, com a minha família, conseguir ter momentos de lazer com amigos, ao mesmo tempo que também faço um trabalho que sinto que tem propósito e que é produtivo e que está a contribuir em alguma forma para que, sei lá, esta sociedade seja mais una. E sei lá, acho que é um bocadinho isto, não sei. Ler, viajar muito também. Bem bom, bem bom. Olha, e aqui no que toca ao nosso tema, tu achas que para se ser nómada digital, ou até mesmo, eu até ia mais longe, para quem quer trabalhar remotamente, achas que é preciso ter assim alguma característica especial? Então, em primeiro lugar queria dizer que esta introdução foi espetacular, tocou aí uma série de coisas que me apetece já explorar, mas eu vamos A gente vai, partes, porque se calhar vamos chegar lá. explorar. Porque eu não queria já aqui fazer o disclaimer, mas eu também escrevi uma tese de mestrado sobre trabalho remoto e nomadismo digital, quando Perfeito, tirei perfeito. um dos cursos que fiz, portanto estudei bastante sobre esse assunto e é uma coisa que me interessa muito. Então, a pergunta era se há alguma característica Se especial. tu achas Eu que acho que há, realmente é preciso ter alguma característica eu especial acho que para. há, acho que ser uma pessoa que se adapta a situações diferentes do nosso confortável é importante. Não diria que é completamente necessário, mas é importante. Uhum. Porque, imaginando o caso, se calhar, vou falar do nomadismo digital, porque o trabalho remoto é uma coisa diferente e nós podemos Sim, falar um bocadinho sobre estabelecer isso, as diferenças, sim. estabelecer um bocadinho a diferença, mas um nómada digital, se decidir que quer ir trabalhar para outro país, provavelmente vão existir regras, maneiras de estar, adequação à cultura. Portanto, há uma Uhum. série de coisas que vão ser diferentes do país de origem. Então, é muito importante que exista essa mente aberta para a adaptação, para tentar entender o outro.
portanto, um bocadinho aqui de, sei lá, interculturalidade, não sei se isto é uma palavra que faz Abertura sentido neste também, caso, não mas é? abertura a outros horizontes, sim, adaptar, portanto, sei lá, agora, se não há aquela coisa particular que nós costumamos comer, porque estamos num país qualquer, temos que procurar outra coisa, se temos de trabalhar noutro horário, porque se calhar fazemos um horário do país de origem, vamos ter que trabalhar à noite, temos que adequar as nossas rotinas, portanto, acho que a adaptação, a abertura a essa adaptação é muito importante. É essencial, exatamente. Olha, Essencial. e há outra coisa que eu te ia perguntar, que eu acho também importante, não sei, me dirás. Porque há muito esta expectativa e esta idealização de que um nómada digital vive em liberdade total, não é? E também, por outro lado, quem trabalha remotamente tem imenso tempo livre. Portanto, há esta idealização e esta expectativa, não é? De que realmente ser nómada digital é super espetacular, porque uma pessoa passa a vida a viajar, Na tem imensa praia. liberdade na praia, e depois caímos na realidade e não é bem assim, não é? Exato. O que é que tu achas sobre isto? Então, eu acho que quando só para dizer que eu trabalho remotamente ou estou ligado ao nomadismo digital também desde 2016, portanto, Há muito tempo, sim. há muito tempo. E é verdade que inicialmente havia um bocadinho esta romantização e aquele flyer do nómada digital com o computador na praia. Aviso já que o computador na praia não dá jeito nenhum, Não cara, funciona. como sabem, é para todo lado. E até a Não umidade, digo que não, imagina, a um umidade também bocadinho, também não deve ser grande um coisa, não é? bocadinho, tudo bem, o dia todo na praia não é real, pronto. Já trabalhei em bares de praia, mas com muito cuidado, porque o computador depois estraga-se e é a ferramenta de trabalho, né? Claro. Portanto, havia muito esta romantização. Quando eu comecei a trabalhar remotamente, eu trabalhava, aliás, quando eu comecei a ter uma ligação ao nomadismo digital, eu comecei a trabalhar para uma empresa que fazia programas para nómadas digitais viajarem à volta do mundo um ano, a Remote Year. E o que acontecia era que essa empresa estava a tentar mudar um bocadinho essa maneira de pensar em relação à nómada digital. Porquê? Porque depois, na altura, havia muitos freelancers que já estavam neste estilo de vida, mas se tu quiseres convencer o teu empregador a te deixar ir num programa deste género, trabalhar remotamente, estamos a falar de 2016, 2017, não é? Quando não havia assim tanta gente a trabalhar remotamente. Se de repente o que vês sobre nómadas digitais, quando se põe no Google, é pessoas na praia, e isso não é uma realidade. As pessoas Certo. não têm mais tempo, as pessoas trabalham como as outras. Agora, o que eu acredito, e também porque eu não queria estar a pegar na minha taça outra vez, mas o que eu estudei era um ponto que me interessava muito entender, era como é que as pessoas lidavam com a divisão do trabalho e lazer. Eu estudei muito essa questão. E eu acredito que um nómada digital acaba por conseguir fazer melhor essa diferença. Ou seja, consegue gerir melhor o seu tempo. Se tem tarefas domésticas para fazer, se calhar consegue encaixar ali no meio de uma reunião para fazer uma pausa. Nós temos muito esta questão da jornada contínua. Temos trabalhado das 9 às Sim, 5, não é? sim, sim. E a verdade é que, e quem tiver a ouvir isto vai certamente se relacionar, ninguém está 8 horas ou 7 horas, hora de almoço pelo meio, o que seja, com a cabeça focada no trabalho. Temos que fazer pausas constantemente. O que acontece aqui é, quando uma pessoa está noutro país e quer explorar um ambiente que não é o seu, ela vai fazer de tudo para otimizar o seu tempo, para que depois o tempo livre que tem se estenda e tenha mais oportunidade para passear e para conhecer. Então eu acho que o nómada digital acaba por fazer o esforço de otimizar muito mais o seu tempo e trabalhar muito mais por projeto, muito mais focado e fazer as suas tarefas mais rapidamente para poder explorar. Claro que também tem a ver com onde é que trabalha, porque há trabalhos que são aquelas horas, há trabalhos em que trabalhamos por projeto, não é? Portanto, também tem muito a ver com o tipo de trabalho que temos. No geral, não é que tenham mais tempo livre, acho que otimizam melhor o tempo. Pelo menos Pois a é, experiência que eu tenho. eu ia-te falar nisso a seguir, que eu acho que eu trabalho remotamente, hum, nunca me considerei muito nómada digital, embora eu tivesse trabalhado fora do país, e trabalhado em vários sítios, mas não me considero propriamente nómada digital, porque não era esse o espírito, vá, digamos assim. Talvez um slow Sim. slow digital. Slow nómada, eu também, eu sou slow. Nómada. Eu Sim. nunca tive muito tempo de seguida a fazer. A fazer, a mudar, não é? A Sim, mudar de local. sim. Mas e eu
isto que eu te vou dizer a seguir, eu acho que tu percebes bem o que eu estou a dizer e vem no seguimento que estavas a dizer, que é realmente preciso, as pessoas acham que não, mas é realmente preciso, eu acho, uma grande disciplina e organização e estabelecer uma rotina, eu acho, até mais do que quem trabalha num sítio onde tem um horário definido e um local definido. Não concordas? Eu acho que é um esforço Completamente. que tem que ser feito e que é maior ainda de quem Sim. trabalha num, não é? De quem É um trabalha bocadinho num local. também, às vezes, quando se trabalha como freelancer ou para uma empresa, não é? Se nós trabalhamos como freelancers e temos que ir atrás dos nossos próprios clientes, nós temos que garantir para já conseguimos manter aqueles que temos. E depois, Certo. constantemente, às vezes acontece, temos que andar à procura de novos. E nós é que temos que estabelecer essa rotina, que é um bocadinho mesmo. O tempo de trabalho ou onde estamos, somos nós que estabelecemos. Há situações em que não. Por exemplo, eu já trabalhei em que tinha um horário fixo e fiz alguns períodos como nómada. Mas aí tinha que estar ligada naquelas horas, pronto, então não podia gerir muito o meu tempo. Mas o Claro. que eu fazia é tentar escolher destinos onde o fuso horário me ajudasse a explorar melhor o sítio. Então, imagina, por exemplo, eu fui para o Camboja porque eu sabia que no Camboja ia poder aproveitar o dia e só começava a trabalhar às 5 da noite, às 5 da tarde, Às 5 da tarde. pronto, às 5 da tarde e até à meia-noite, portanto, que era o horário de Portugal, das 9 às 5, né? Certo. Então, jogar com esse tipo de coisas assim. Então, já não ando a pergunta. Qual é que era a pergunta? A pergunta era da rotina, de ter que ser Dá necessário sim. ter ainda mais rotina e mais Eu acho que organização. sim. É necessário ter alguma rotina, ter disciplina, tentar ser. E Sim, lá está, aquela pergunta de há pouco, qual é que é a coisa que se calhar temos de ter? Eu acho que a adaptação é o mais importante, mas se calhar também ter um sentido de rotina é. Agora, vou-me contradizer por completo, porque, por exemplo, eu não sou muito boa com rotinas. Ligia, não sou nada boa com rotinas, aliás, até me faz um bocado de confusão sentir que os meus dias têm sempre um tem uma padrão, não rotina. é? Certo, certo, certo. Então, quase que a minha rotina é tentar quebrar a rotina, mas independentemente disso, saber que X horas por dia temos que trabalhar e manter o foco, não olhar para. Porque se estamos num sítio novo, vão existir imensas coisas novas para explorarmos, não é? Claro, claro, Então é claro. muito importante, por exemplo, se calhar estar num coworking space, onde as outras pessoas também estão a Também estão a trabalhar, trabalhar. portanto, Certo, certo, certo. se Ou estivermos mesmo no que tal até bar de praia, torna-se mais certo, certo, complicado o certo. foco. Certo, certo. Sobretudo se passarem pessoas bronzeadas à nossa Sim, frente, ainda é mas a pior. verdade é essa, é que digamos que a maior parte das pessoas que estão nómadas, elas estão em coworks, portanto vão para um cowork trabalhar, não quer dizer que um dia por semana, ou uma manhã, ou que seja, de vez em quando não vão Sim, sim, trabalhar para sim, outro sim, sítio. sim, Por sim. exemplo, eu gosto muito de trabalhar em cafés, sinto que é um espaço que está a barulhar a acontecer, estão coisas a acontecer, mas não me distrai, consigo focar muito se estiver em Sim, cafés. sim, E, sim, por sim. exemplo, ultimamente não tenho conseguido fazer muito isso no trabalho em que estou, porque preciso, lá está, agora tenho sido menos nómada, ultimamente preciso muito de 2 ecrãs, isso não é tão fácil Pois, não é tão lá no. fácil de levar para um café. Ahm, Pois, não dá. faz sentido. Mas pronto, acho que sim, sem dúvida nenhuma que o foco, a disciplina, muito importante. Eu acho até que nem é só para quem é nómada digital. Mesmo eu noto, por exemplo, que eu trabalho em casa, não é? Eu noto que se eu não estou. Nem é bem a rotina. Eu percebo o que tu dizes quando é tipo, não gosto de rotina, eu também não gosto muito de rotinas. Sim, E, sobretudo, coisas que são muito contidas, em que eu não tenho muita margem de sim, manobra para expressar e para, enfim. Mas eu noto que eu tenho, também como tu, tenho uma parte do trabalho em que eu tenho mesmo que estar ali um bocadinho confinada, mas é só durante sim, algumas horas. Mas eu noto que mesmo no trabalho que é por projeto ou que é por tarefa, eu noto que eu tenho que ter ali, não é bem uma rotina, mas é a rotina entendida como uma organização, porque senão realmente as sim. coisas não são Claro, feitas, ou seja, e claro, como é a minha responsabilidade, eu tenho que as fazer, quer dizer, portanto, eu tenho mesmo sim, que ter, e isso é que eu acho que é uma coisa que distingue as pessoas que escolhem este estilo de vida, é um pouco isso, é que mesmo que não tenham, acabam por ter que desenvolver, porque senão o mas trabalho sabes, acaba por não ser feito, não é? Quer dizer, tem mesmo que claro. ser, não tem outra E forma, sabes não que é é? muito engraçado, porque quando foi a história, pronto, quando todos fomos para casa devido ao Covid, Uhum. como eu já trabalhava há muito tempo remotamente e a maior parte dos meus amigos sabiam disso e as pessoas que me seguiam no Instagram sabiam disso, e, e era engraçado porque as pessoas perguntavam-me como é que tu fazes? Primeiro pediram-me para dar dicas para trabalhar remotamente, e para mim foi tipo, isto é o que eu faço normalmente, eu não sei, como é que eu dou dicas sobre isto? Isto é a minha vida, não é? Quer dizer, Claro. eu acordo de manhã e decido, vou para o coworking space, vou para um café, fico em casa, sei que tenho isto para fazer, faço estas horas a estas horas, faço uma pausa para almoçar com não sei quem que trabalha perto das Amoreiras, fico lá a trabalhar um bocado, pronto. Uh,
Agora, uma coisa que as pessoas me perguntavam muito é como é que tu fazes em casa, porque naquele, lá está, eu acho que o trabalho remoto, depois também há aqui toda uma questão que se gerou, que é como as pessoas associam o trabalho remoto ao que aconteceu devido à pandemia. Isso para mim não é o que é o trabalho remoto, ou o que é o nomadismo Claro, digital. claro, claro. Foram, São foram, foram situações situações muito diferentes. particulares. Eu, quando trabalhava remotamente antes do Covid, eu podia ir a qualquer lado. Agora, durante aquele tempo, tive de estar em casa, Na como toda casa, a gente, claro, não é? São claro. coisas diferentes. E as pessoas me perguntavam mais era, como é que tu fazes para não atacar o frigorífico a toda a hora? E eu sempre pensava, não faço isso, não sei, não faço isso. Não ataco o frigorífico a toda hora, nunca me aconteceu sequer, sei lá, às vezes lá buscar o iogurte ou não sei o quê, mas não Sim, é sim. uma coisa. Então havia muita gente que estava com muita dificuldade por passar o tempo em casa. E quando eu estou a dizer muita gente, é para mesmo muita gente que me mandou esta mensagem. Porque estavam constantemente a ir buscar coisas para comer e a fazer pausas. Eu acho que também era aquela questão de as pessoas cá estão muito habituadas a fazer pausas no trabalho e era a maneira de fazerem pausas, não sei. Claro, claro. Uma Então é desculpa, não era uma desculpa quando para estás saírem há de. tanto tempo neste regime, há coisas que já nem Nem não fazem fazem sentido, muito não é? sentido. Sim, Exatamente, exatamente. sei lá. Olha, eu agora gostava de abordar, tal como falei na introdução, o outro lado, o dark side. Ok. O Também dark side. há. Como tudo, né? Sim, Tudo na vida tem o sim, seu. Nós vivemos numa. A nossa existência é toda ela muito dual, não é? E isto não poderia ser exceção. Portanto, claro. há um dark side, não é? Há o lado, não vou dizer o lado negro, mas há o lado menos bonito ou menos agradável de quem é ou nómada digital ou trabalha remotamente, que é esta questão do isolamento, da solidão, e no caso, eu acho, dos nómadas digitais, o choque cultural, porque eu imagino que alguém que passa muito tempo a mudar de país, não é? Ou melhor, passa pouco tempo num determinado país, porque depois vai mudar logo para outro, não é? E para outro e para outro. Eu imagino que isto ainda pode ser mais agudo, porque quase não há tempo da pessoa se habituar Sim, àquela cultura, àquele modo de vida, aos horários, a como as coisas funcionam, e nós bem sabemos que os países são muito diferentes na forma como se organizam, horários de trabalho, horários de comércio, tudo, a comida, o que está disponível, o que não está, tudo varia de país para país, não é? E eu sim. acho que realmente, se quiseres falar um bocadinho deste isolamento, desta dificuldade, desta inadequação social, esta dificuldade para fazer amigos, Uhum. e como isto pode ser às vezes tão complicado para a saúde mental de quem tem este estilo de vida. Não é? É interessante essa abordagem, porque a minha experiência não é muito assim. Então eu vou dizer, para mim foi muito óbvio desde o início, desde que eu comecei a trabalhar em trabalho remoto e em nomadismo digital, e quando trabalhava para essa empresa que criava os tais programas, a coisa que, como é que eu te explicar? Eu vou dizer, eles vendiam os programas que era X por mês e tinhas direito às viagens, alojamento, co-work, tudo. Mas o que não era mensurável em termos de dinheiro e que era mais valioso ali era a comunidade que se criava. Portanto, para mim é impensável ser um trabalhador remoto, um nómada digital, vamos falar de nomadismo digital, um nómada digital que esteja a viajar pelo mundo, a ter esse choque cultural, a ter essa adaptação sozinho. Acho que as pessoas têm sempre que se juntar a uma comunidade. Não tem necessariamente de se inscrever nestes programas, mas Certo. existem grupos de Facebook, existem co-works, co-livings, uma série de comunidades em que as pessoas podem juntar, podem pagar subscrições de coisas. Há N situações em que tu vais chegar a um sítio e tu vais saber quem é que está lá na mesma situação que tu. E eventualmente queres ir jantar fora hoje, perguntas. Estou a pensar em jantar fora hoje, quem é que alinha? Portanto, eu nunca senti essa parte da solidão nesse sentido. O que eu senti muito quando contactei, eu recebi mais de 1000, e não estou a exagerar no número, mais de 1000 pessoas, porque eu contei-as, em Lisboa, durante o tempo que eu trabalhei, e continuei, tenho muitos amigos que continuam a ser nómadas digitais, outros que decidiram parar. E, inclusive, quando eu escrevi a tese, eu também abordei esta questão. E uma das razões que era mais complicado na altura, e estou a falar, eu entreguei a tese no início de 2020, portanto, muita coisa mudou de lá para cá. Mas, por exemplo, até 2020, uma coisa que era muito difícil para as pessoas e que elas sentiam que era realmente um dark side muito grande do trabalho remoto era, como não havia ainda muita gente a trabalhar remotamente, quando havia uma promoção no trabalho, por exemplo, eventualmente ia para a pessoa que o chefe tinha os olhos em cima, que ia ao escritório todos os dias, não ia para a Certo. pessoa que estava a trabalhar não sei onde.
Essa era uma questão. A outra questão que também é um grande dark side é mais o sentimento de perder momentos. Uma pessoa que está a viajar pelo mundo não pode constantemente estar a ir a casa, à terra de onde é, ou onde quer que tenha passado mais tempo na sua vida, tenha mais amigos e família, a casamentos, o aniversário do amigo, aquela noite em que por acaso não ia acontecer nada, as pessoas foram jantar fora e foi uma noite brutal e toda a gente fala disso. Há muitos momentos que são perdidos pela distância. Embora se ganhe muita coisa, isso obviamente eram coisas que custava a quem estava longe. Eu acredito muito que o nomadismo hoje em dia já não é tão. Acho que as pessoas ficam um bocadinho mais tempo nos sítios, portanto já não é tanto aquela coisa de andar a correr, ainda existe, obviamente, mas da minha experiência de pessoas com quem eu tenho que falar, passam mais tempo nos sítios, já não é aquela coisa do vou ficar uma semana em Lisboa, vou não sei o quê, não. Já ficas um mês em Lisboa no mínimo, depois passas para outro país, há várias vibes diferentes, há o tal, como estávamos a falar do slow nomadism, mas nós somos slow, né? Porque eu por exemplo, só vou de vez em quando. Sim. Mas lá está, questões pessoais, porque tenho uma base em Lisboa e quando estou fora implica estar a pagar a minha casa em Lisboa e depois a minha casa fora. Claro. Por questões pessoais, por exemplo, uma das questões também que é um dark side é manter uma relação. Por exemplo, se não tens uma pessoa contigo que tem o mesmo estilo de vida, que está a viajar, é difícil, porque tu chegas a um sítio, se cá conheces alguém, vais passar para o próximo e aquela pessoa fica para trás. Ou dificilmente vais para este estilo de vida com alguém que não o faça. Por exemplo, vou dar o meu caso pessoal, não tenho problema em falar nisso. O meu namorado, com quem já estou, vai fazer quase 15 anos, portanto, namorado, marido, whatever, chamam-lhe o que quiserem, não me interessa a convenção, mas ele tem um trabalho estável em Portugal, gosta muito daquilo que faz. É impossível para ele pensar, é uma pessoa que gosta muito de estar perto da família, então tem que ver a família muitas vezes. Está muito habituado a passar muito tempo com uma família alargada e tudo mais. É-lhe para ele muito difícil entender a vontade de ir para o outro lado do mundo 2 meses, 3, 4 ou um ano inteiro ou fazer esse estilo de vida. Então, a maneira que eu arranjei de o fazer foi, de vez em quando vou, ou de vez em quando vamos, os dois, mas não dá para fazer isso sempre. Então tenho aqui uma base. Portanto, há várias razões pelas quais é difícil manter este estilo de vida, difícil sequer começar este estilo de vida. E pronto, lá está, por exemplo, a saudade de casa é uma situação. Não é? Há muita coisa a acontecer quando nós estamos fora, perdemos momentos, não é? Já às vezes a morar fora, sei lá, emigrar, já acontece, não é? Portanto, as pessoas sabem o que é isso. É a mesma sensação. Vá. Em questão, voltando ao início, isolamento, solidão, eu nunca senti tanto isso, lá está, porque sempre estive integrada em comunidades e as pessoas com quem eu falava tentavam sempre integrar-se em comunidades e é uma coisa que se fala muito, inclusive há um grande movimento de nomadismo digital agora a começar em Portugal e não estou a falar da questão dos nómadas digitais virem com vistos para Portugal e isso é tudo uma coisa que é recente. Eu sei que este assunto é muito polémico recentemente, mas a questão é que, só para esclarecer, que eles já vinham, ok? Agora só há um visto, mas antes já vinham de qualquer maneira. Pronto. Sim. Eu passei muitos anos a trabalhar com nómadas digitais. Mas o que eu quero dizer é, nómadas digitais portugueses. Há agora até uma associação, nómadas digitais portugueses, que estão a tentar até levar o nomadismo digital mais para zonas rurais, tipo afastá-lo das grandes cidades. E uma das coisas que se falou há uns tempos atrás, eu não quero estar a dizer em erro, mas era que as autarquias estavam a apostar muito em fazer coworks nas várias cidades mais pequeninas para atrair pessoas e tal. Mas se não existir um sentimento de comunidade nesses sítios, se não existir, se calhar, um community manager a organizar eventos, a fazer daquilo um sítio fixe para se estar, como fizeram, por exemplo, na Madeira, na Ponta do Sol, que foi um projeto, a Digital Nomad Village na Madeira, foi incrível, foi super bem conseguido, porque existia alguém a criar a comunidade ali. E agora continuam em nómadas para lá, toda a gente fala de ir para a Madeira, porque foi bem feito. Há outros sítios também na Europa que são ótimos, são muito bons exemplos, que não eram propriamente sítios no mapa, digamos que quando uma pessoa pensa em viajar, iria, e que estão a fazer um trabalho muito bom de comunidade. Portanto, comunidade no sítio, mas também pertencer a uma comunidade de pessoas que estão a viajar. Que se deslocam muito. Cheguei a Sydney. Quem está aqui? Eu uso muito isso quando agora por acaso pronto, não tenho tido tanto porque tem sido mais complicado chegar a essa comunidade.
por questões tecnológicas. Antes estava no Slack e agora mudaram para outra plataforma. Mas antes eu fui para Melbourne, estive lá 15 dias, estava até em trabalho, e houve uma noite, não tinha nada para fazer, e perguntei, olha, estou em Melbourne, que é que alinha ir jantar fora? E arranja logo companhia. Portanto, nunca, se quiseres, tens que fazer por isso, nunca estás sozinho. Claro, 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 claro. Isso é interessante estás a dizer isso, porque uma das questões que eu tinha aqui, eu não sei se tu concordas comigo, acho que tens uma perspectiva mais profunda sobre isto, sobre este estilo de vida, não é? Digo eu. Uhum. Hum, que eu às vezes pergunto-me se algumas pessoas não encaram este estilo de vida mais como uma forma de estar nas redes sociais, ou no Instagram mais concretamente, do que algo que elas sentem realmente é para elas e depois as coisas correm um bocadinho mal porque realmente aquilo não é para elas. Eu não sei se tu tens Engraçado. algumas, não digo a tua experiência pessoal, mas tu conheces alguns casos de pessoas que Mas se eu calhar. só sou para as redes sociais, eu sou Sara Almeida para ficar bem no Instagram. Até tenho uma foto com o computador numa rede na praia. É Hum, para isso que faço. eu Quer não sei dizer, qual é a tua perspectiva sobre isto, ou seja, se realmente isto é existe interessante. ou se é algo que eu estou aqui a pensar que não existe. Não, O que é que tu achas? eu acho que realmente houve aí uma grande. Sabes aquela coisa do ai, agora eu sou. Eu não quero Sou dizer isto, quer dizer, tenho influencer, imensos não é? seguidores, tenho imensos seguidores no Instagram e gosto muito da minha comunidade e foi uma coisa que foi acontecendo. Mas há alguns influencers que têm muita esta cena do eu sou influencer, trabalho remotamente, não sei o que queres fazer como eu, é super fácil, não é? Exato, E exato. criam esta romantização, mas isso tem a ver com tudo. Eu costumo dizer que o Instagram é a nova Disney, sabes? Quando tu eras pequenina, eu por acaso nunca segui muito a Disney, mas a maior parte das minhas amigas da minha idade, minha mãe não me deixava muito ver esses desenhos animados, dizia que eu tinha que ver Ah, coisas de crescidos, mas as pessoas viam o príncipe encantado e um dia vai aparecer um príncipe encantado a sim, cavalo, sim. sabes? E eu acho que o Instagram é um O bocado isso Instagram numa é. série de situações. Sim, Aqueles sim, sim. casais do Instagram, as pessoas acham que o amor é aquilo, tu vês pessoas a trabalhar na praia, tu pensas, fia, estou aqui no escritório, fogo podia estar bem na praia. Portanto, eu acho que o Instagram, no geral, romantiza muitas situações. E mesmo a viagem, eu tinha um blog de viagens há alguns destinos que eu evitava ir porque sentia que estavam a ser muito turistificados, calhou ir a Bali, ok? E estava com 10 pés atrás. Eu não sou uma pessoa, eu normalmente não vou com expectativas para viagem, vou sempre numa de o que é que isto É o tem que para me for. dar e o que é que eu posso oferecer a este local, o que seja. E realmente, eu nunca tinha viajado assim, já foi nesta fase Instagram, portanto, eu pus alguns pinos no Instagram de coisas que eu achei que era interessante ir ver, e depois comecei a ler sobre isso e comecei a perceber que havia sítios que estavam feitos para tu tirares a foto para pôr no Instagram, que é completamente um propósito para mim que não é de viagem, ok? Então, há muita coisa aqui a ser criada que no geral não faz sentido. Então, obviamente que este estilo de vida pode haver pessoas que efetivamente entram nesse sentido. Eu não conheço propriamente ninguém, assim que me esteja assim a lembrar de cabeça, que o tenha feito. Acho que há muitas pessoas que utilizam isso mais como outra revenue stream, vamos lá ver, tipo, são nómadas digitais que já trabalham na área do marketing, acabam por começar a crescer as suas redes sociais no sentido de, se calhar, vendem cursos, outras coisas, a explicar às pessoas como é que podem trabalhar remotamente, que tipo de profissões é que podem ter, ou seja, usam isso como uma outra ferramenta para poderem ter o seu estilo de vida. Não a fazer tipo ao contrário, estás a ver? Como, Uhum, como estávamos aqui a falar. Mas eu sim. acho também que é uma questão que eu não disse há bocadinho e que eu acho que é importante ainda sobre o Dark Side, desculpa voltar um bocadinho atrás. Não faz mal, Mas acho diz. que há uma opinião que eu tenho muito particular em questão, e mesmo em relação ao trabalho remoto e não só ao nomadismo, que é, há realmente também fases da tua vida, por exemplo, eu sou muito adepta do trabalho remoto, mas é porque eu sinto que já tive tantos trabalhos interessantes, já conheci tantas pessoas, e a grande dificuldade da tua vida às vezes é manter as relações com as pessoas que gostas, porque há N pessoas que tu gostas e não tens tempo, e esta coisa do não tenho tempo, no fundo, não é a tua prioridade, não é? Pronto, são maneiras de ver as coisas, mas Sim. não tens tempo para estar com todas as pessoas que gostarias. Portanto, eu sinto que tenho 37 anos, já tenho muitas pessoas na minha vida com quem eu gostaria de manter relações e eu não consigo. Então, eu estar a enfiar num escritório para ter mais pessoas à minha volta, para conhecer mais pessoas, é uma coisa que eu não sinto necessidade. Mas, quando, por exemplo, nós saímos da faculdade, diretos, primeiro no trabalho, se calhar ir para um sítio onde vamos conhecer pessoas novas que não são ou da nossa terra ou da nossa faculdade,
é uma boa maneira de estar com outras pessoas, de ver outras maneiras, de aprender, porque quando estamos ainda muito em treino, temos que aprender com os outros, e às vezes, se calhar, remotamente, até porque eu acho que Portugal ainda não está preparado muito bem para isso. Se calhar eu vejo empresas mais internacionais ou de outros sítios a fazer uma comunicação assíncrona, que é muito importante para o trabalho remoto, muito bem, e aqui Nem por sei de isso, alguns né? exemplos, por exemplo, que nem por isso. Então não quero estereotipar de forma alguma, mas pronto, na generalidade do que tenho visto. Portanto, eu acho que há fases na tua vida em que é importante estás com um contacto mais pessoal, não é? Quando estás ainda a descobrir o que é que queres fazer, o que é que não queres, o que seja. O que é que acontece? Também é muito nessa altura que as pessoas que têm mais disponibilidade para viajar não têm amarras nenhumas e, se calhar, se descobrirem esta questão do nomadismo digital, atiram-se. E ainda não têm, se calhar, capacidade suficiente para trabalhar remotamente, porque, se calhar, nunca trabalharam Nunca em trabalhar. contextos, percebes? Sim, Então, sim. há todo aqui um equilíbrio em termos de fases de vida, pronto, várias coisas que têm que... Maturidade, não é? Se de Sim, repente és muito novo, queres tirar fotos para o Instagram, então se calhar não trabalhas assim tanto, vais para a praia tirar fotos exato, e exato. dás mau nome aos nómadas Exato, digitais. exato, exato. Eu quando estavas a falar, eu estava a pensar também em outros casos, e que eu acho interessante, quando tu há bocado estavas a dizer que realmente também varia muito de pessoa para pessoa, que quando o Covid veio, muitas pessoas foram obrigadas mesmo a trabalhar remotamente, não é? Ficarem em casa, que é diferente do trabalhar remotamente. O ser obrigado a ficar em casa não tem nada a ver com trabalho remoto, Nada a não é? ver. É diferente. Eu E é odeio o curioso. teletrabalho. A palavra Pois, teletrabalho para mim dá-me assim sim, uma sim, espécie de sim. ansiedade. Sim, sim. Não. E é interessante porque eu estou-me a lembrar de um caso de uma pessoa que realmente estava, eu diria, mais em teletrabalho do que em trabalho remoto, mas curiosamente foi uma opção depois da Covid, ou seja, esta pessoa, portanto, o Covid acabou, não é? As pessoas começaram a retornar ao seu trabalho presencial, mas esta pessoa foi dada a opção às pessoas, ou ficam em casa ou venham. Esta pessoa, numa fase inicial, resolveu ficar, mas começou a reparar que se colocou numa posição em que trabalhava mais horas do que no trabalho Hum, presencial e o facto de sentir-se agarrada ao portátil, ou seja, lá está, tinha sim, que estar ali, não podia sair, pronto, além das pausas normais para sim, o almoço e essas coisas. Agora, o que eu acho é que também as pessoas, ou algumas pessoas, não são todas, obviamente, nada é todas as pessoas, não é? São sempre algumas, sim, nada. e que é como tu dizes, não se preparam para o trabalho remoto, ou mesmo até eu diria agora até mesmo para o teletrabalho, ou seja, porque lá Hum, está, eu conheço muitas pessoas, quando eu digo que trabalho em casa e que trabalho remotamente, eu tenho muitas pessoas que me dizem, quem me dera, mas depois hum, na realidade eu tenho a certeza, sobretudo algumas destas pessoas, também não serão todas, que se tivessem como eu em casa, não iriam gostar. Pois, sim, Porque é eu aquela acho coisa, e eu acho que é interessante isto, porque isto já é quase ir ao outro lado. Esta pessoa, este caso que eu estou a dizer, que a escolha dela inicial foi ficar em casa, ela começou a ter graves problemas de saúde mental. Ou seja, sim, ansiedade, estados depressivos, sentia-se presa naquilo. E quando eu perguntei, mas pois, porquê? O que é neste trabalho que te faz sentir sim, assim? A resposta foi porque eu não vejo pessoas, porque eu não estou com outras pois, pessoas. E realmente sim, o que eu acho, e foi o que eu disse a esta pessoa, disse, pois se calhar a tua maneira de ser não é para estar em trabalho remoto ou estar em sim. teletrabalho. Se calhar a tua maneira de ser, a tua personalidade, é realmente alguém que precisa de estar Sim, com com outras outras pessoas. pessoas. Mas sabes que é muito engraçado porque as pessoas muitas vezes me dizem: Ai, como é que tu és tão extrovertida e preferes estar em casa? E eu digo: Porque eu posso escolher com quem é que quer ser extrovertida. Porque o que Claro, eu fazia, por exemplo, aquilo que eu disse há bocadinho, eu organizava muito. Antes, quando todas as pessoas trabalhavam no escritório e eu era a única que trabalhava remotamente, eu tentava ir almoçar com os meus amigos. Eu sabia que um trabalhava, eu não quero estar a dizer zonas de Lisboa, porque se calhar muitas pessoas não conhecem, porque não são de Lisboa, que estão aqui a ver, mas se estava Marquês de Pombal, também sabe, mas Marquês de Pombal, outro no Campo Grande, não sei o quê, eu fazia para, àquela hora do almoço, estar perto daquele sítio e almoçar com a pessoa que eu quero ver, que eu escolhi para estar naquele para dia. E no estar. final do dia, se caía a beber um copo com alguém que acabava de sair do trabalho, ali perto do Cais do Sodré, e não sei o quê. E eu acabava por me organizar para conseguir manter as relações que eu queria manter. E eu acho que às vezes, quando as pessoas trabalham, e agora muito com esta questão do Covid, como trabalhar remotamente é estar em casa,
e não tem que ser estar em casa, as pessoas não experimentaram e trabalhar para um cowork. Eu acho que a maior parte das pessoas que continuam a trabalhar remotamente depois do Covid, eu vou dizer sempre depois do Covid, o Covid não existe, mas pronto, Sim, desta fase, tu sabes, depois da fase de isolamento, sim. continuaram nessa onda e, Sim, obviamente, tu precisas de contacto pessoal. E, por exemplo, isto para um coworking space, só claro que tem um custo e muitas vezes há muitas empresas que até já pagam, quando dão essa opção de pagar um cowork, ir para um espaço cowork, ir para um café, combinar com alguém que também trabalha remoto e trabalhar em conjunto. Há uma série de técnicas para tentarmos combinar. Lá está um almoço, uma coisa de final de dia com alguém com quem nós queremos estar, porque realmente com as pessoas, e eu consigo entender a dificuldade de separar o trabalho com a vida pessoal quando se está sempre no mesmo espaço. Nunca tinha pensado nisso, vou ser sincera, até muitas pessoas me começarem a questionar sobre isso durante a pandemia. Eu, quando estava a trabalhar durante a pandemia, o meu trabalho era muito das 9 às 5, e às 5 eu acabava, começava uma pessoa de trabalho que eu tinha acabado. Então eu nem sequer, eu nem tinha como, às 5 acabava, pronto, não havia ali coisa nenhuma. E ia fazer outras coisas, hobbies, coisas que me apetecia. Então, e eu acho também eu acho que tem tudo a ver com a mentalidade de que o trabalho é a nossa vida. Eu não sei, mas sim, sim, sim. quando as pessoas me perguntam, eu às vezes sou um bocado chata com isto, quando as pessoas me dizem assim, então o que é que tens feito? À partida, elas querem saber onde é que estás a trabalhar. E é esta a resposta que estão à espera. Eu às vezes digo coisas muito aleatórias, digo, olha, ontem fui passear a cadela, depois não sei o quê, e começa assim com uma história que não tem nada a ver. Ai, por acaso, ultimamente, olha, tenho aprendido um bocadinho mais sobre jardinagem, que ver se não deixo morrer tantas plantas e tal. E começa assim com uma conversa meio... E as pessoas ficam meio... Mas o que eu queria saber mesmo é o que é que tu estás a fazer no trabalho. Porque eu tenho gostado do meu trabalho, acho que o trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida, nós passamos muito tempo a trabalhar, mas nós não somos o nosso trabalho, ou pelo menos não somos apenas o nosso trabalho. E eu acho que também há muito esta questão de que, pronto, e então isso entra na questão de se eu estou em casa, acordo, visto o pijama, visto qualquer coisa para estar na frente do computador, estou na minha casa, estou a trabalhar, já que estou aqui vou ficar mais um bocadinho. E não, tem que haver hobbies, tem que haver tem que ser uma série, um livro, outra coisa Claro, qualquer que claro, corte claro. isso. Para mim é muito, olha, a mim o que me corta muito é quando tenho que ir passear a cadela. Ali ao final do dia tenho que ir passear a cadela, tenho que haver ali uma pausa. Depois não quer dizer que não me agarro ao computador outra vez por outros hobbies que tenho, outras coisas que pode acontecer, e acontece muitas vezes, infelizmente, mas pronto, há ali aquela divisão de ok, é até aqui, até Sim, aqui que eu sim, sim, vou. sim, sim, sim. Porque depois Mas começamos a trabalhar mais, no trabalho também começa a exigir mais de ti, sim, sim, quando sim, viu sim. está a contratar uma segunda pessoa, não é? Eu concordo muito contigo quando diz isso, porque eu acho que isso tem muito, definitivamente, não só com a mentalidade de quem, do trabalhador em si, como a mentalidade geral das empresas. E eu acho que é muito comum, quando nós estamos a trabalhar presencialmente, e eu falo até por experiência própria, em que é quase natural que uma pessoa fique um bocadinho mais, uma meia hora, uma coisinha, e depois há uma certa habituação, e até é estranho quando uma pessoa diz: não, não, acabei, está acabado, vou-me embora, porque já Sim, acabou o meu horário de trabalho. E eu acho que depois, quando nós sim, transpomos isso para trabalhar em casa, fica quase, as pessoas sentem-se quase culpadas, porque como estão em sim. casa e há esta ideia, quem está em casa está muito bem e está ali refastelada no sofá a trabalhar ou A está ver muito bem, Netflix, e então as pessoas até se sentem culpadas de dizer, não, acabou o meu horário de trabalho, não trabalho mais. Mas sim. isso é, eu acho muito, lá está a Mas também é mentalidade, e é na muito. cabeça das pessoas, porque um horário de trabalho é um horário de trabalho, ou seja, Sabes que eu e tenho tem que se muitas fazer naquele discussões sobre este horário. assunto. Este é um assunto que eu tenho muitas discussões porque, e não querendo mais uma vez estereotipar, um dos meus primeiros trabalhos, portanto, que eu for ver isto sabe qual é praticamente, quem me conhece pelo menos, eu lembro-me de um dia estar a sair a horas, porque precisava de sair a horas, porque queria aproveitar o facto da própria empresa ter ginásio e tinha aulas de yoga ou pilates, já não sei o que era, e pensei, olha, hoje vou. E lembro perfeitamente de me estar a levantar, e eram, sei lá, 6 da tarde, e me perguntar, então, hoje é part-time? E eu fiquei tipo, sabes, é o teu primeiro trabalho, até ficas meio assim, ah, como assim é part-time? Claro. Não, 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 eu vou. E eu, como era meio terrinha, disse assim, não, não, eu vou lá, mas depois volto. E voltei, tipo estúpida, voltei. Imagina, eu acho que, e eu vejo muitos amigos meus, e isto se calhar eu não trabalho para uma empresa portuguesa há muitos anos. Isto é verdade. Eu trabalho para fora há muito tempo, então eu também não consigo estar aqui a dizer, é porque em Portugal é assim, não sei o quê. Eu só sei do que vejo, não é? Vejo muitos bons exemplos de cultura empresarial,
e vejo muitos maus exemplos de cultura empresarial em que as pessoas quase que vivem aquilo do eu trabalho muitas horas, mas é porque estou aqui a vestir a A camisola, e aquelas camisola. coisas assim que se vendem um bocado, sabes? Eu também já fui assim, aliás, eu já trabalhei em startups e há muito esta questão e fez-me sentido naquele momento, ok? Mas acho que tem que ser ok quando não te faz sentido tu teres essa abordagem, desde que faças bem o teu trabalho, tu não seres penalizado. E aqui ainda há muito esta coisa, tu quase defenderes esta cultura meio tóxica de trabalhares imensas horas e parece que estás meio que a discutir com os teus amigos quem é que trabalha mais. Isso Sim, não é nada sim, sim. interessante, Sim, sim, não é sim. nada, não é Sim, sim. relevante. Não Não é? mede, as horas que trabalhas não mede o sucesso de ninguém, as horas que Exatamente, exatamente. trabalhas não mede tipo se és bom profissional ou não. Aliás, Sim. há muito, há casos lá fora e eu tipo já presenciei isso em que pessoas estavam a trabalhar fora do horário de expediente, foram chamadas a atenção porque se não estás a conseguir fazer o teu trabalho no horário de expediente é porque há uma coisa É que está porque há errada, ou uma nós coisa. estamos a dar trabalho a Exato, mais ou tu não és eficiente. exato. Portanto, tem muito a ver com cultura de trabalho também. Tem. Olha, eu vou dizer que eu trabalhei para a Austrália e é assim a cena melhor. Tipo, eles têm uma cultura. Eu muitas vezes, e eu voluntariei-me para isso, porque para conseguirmos fazer calls com o mundo inteiro, alguém tinha que ficar penalizado. E eu, como não me custa nada estar acordada até tarde, eu disse: olha, eu não me importo de fazer as calls à noite. Também eram só 2 por mês ou uma coisa assim. E sempre que eu fazia uma cola à noite, e eram, lá está, 2 vezes por mês, eram, dependendo do fuso horário, eram às 10 da noite, chegou a uma altura que até era às 11 da noite, era assim tarde. Portanto, o meu horário é das 9 às 5 de Portugal, mas de vez em quando eu tinha que fazer aquela hora. E, matematicamente, assim que aquela cola acabava, a minha chefe enviava uma mensagem e dizia: Lígia, tiveste aqui mais 1h30 do que era suposto fora do teu horário de trabalho, portanto, desta semana tens de tirar 1h30 no teu horário de trabalho e Exato, avisa-nos só quando é que for para nós sabermos alguém estar de olho nas coisas. Sempre, e sempre. E se eu não tirasse, ela vinha-me dizer: não tiraste a tua hora e meia. Uma vez que eu exato. até acumulei e depois acabei por tirar um dia. Porque, e aqui há uma vez, pensar, portanto, sim, tem muito a ver com cultura de trabalho Sim. nos países onde estamos. Mas é interessante tu dizeres isso, porque eu com o tempo aprendi a dizer mesmo não. Eu também, quando disseste há bocado que Sim, quando eras tenrinha, disseste mas eu volto, mas eu então, não. volto. É tal coisa, é quase, uma pessoa tem quase que justificar e tem quase que não é, de Sim, pedir desculpa. Eu também com a idade aprendi. Eu agora, quando alguém sim. me pede algo para além do horário ou pede mais do que é, eu geralmente digo sempre, é depois do horário. Não vai Pagam dar. mais? Não, mas é que eu realmente agora já sou muito direta, eu já não tenho idade Sim, para ser tão exato. soft. Eu agora já Já é, é um posto. pagam de acordo ou não? E normalmente Sim. esta Mas pergunta sabes que agora eu encerra o acho, assunto, encerra o assunto. sim, Encerra. eu acho que é engraçado porque eu acho que isto vai cada vez acontecer mais, porque as culturas de trabalho são realmente muito diferentes em países. Eu estou a falar de Portugal ser um mau exemplo, mas é assim, eu trabalhei para os Estados Unidos e os Estados Unidos para mim é muito bom exemplo no sentido da produtividade, se pensares de muitas coisas que vêm de lá e tudo mais, mas o custo a que isso acontece é complicado. E eu já trabalhei para uma empresa americana durante muito tempo e é realmente a hustle culture, eu não sei sequer como é que se traduz isto, mas a cena do tu tens que provar que és o melhor porque há 50 pessoas que podem estar com aquele lugar e tu tens que provar que és melhor e o poderem te despedir hoje para amanhã sem... Eu vi isso Sem acontecer qualquer várias tipo vezes. de. Sim. Então, e nestas questões, por exemplo, se fala muito agora neste início de ano, de muitos experimentos coletivos em grandes tecnológicas, eu já passei, não me calhou a mim, felizmente, 2 ou 3 vezes por experimentos coletivos de se mandarem 10% da empresa embora e tudo mais, e sei coisas do género, olha, se receberes uma mensagem é porque ficas, se receberes um e-mail é porque vais ter uma call com os recursos humanos nos próximos 10 minutos, porque vais sair amanhã. Então, aqui isso não acontece, tu tens um bocadinho também de, quer dizer, de estabilidade e de direitos e tudo mais, e não tens direito só a 2 semanas de férias por ano. Portanto, e isto vai acontecer cada vez mais com o trabalho remoto e com o nomadismo digital, tu podes trabalhar para outros países, mas tens que ter noção que a cultura de trabalho pode ser muito Pode ser diferente. diferente, E exato. isso, lá está mais uma vez a adaptação. Tens de tentar entender os prós e os contras das coisas. Ok, Claro. ganho mais, mas tenho que trabalhar 12 horas por dia, será que quer isso? Será que Não vale a sei. pena, né? Claro, Será que vale claro, a pena? Talvez não. claro. Não sei. Pois, exato. Talvez não. Olha, eu ia-te agora perguntar se foi o facto de teres sido nómada digital que te levou a pensar em criar
uma organização ligada à sustentabilidade, ou seja, se isso te sensibilizou, o facto de tu teres conhecido tantos países e tantas culturas diferentes, te sensibilizou para abrires a tua mente e o teu tempo e dedicares o teu tempo a uma organização ligada à sustentabilidade, que é a Pegada. Sim. Então, olha, isso eu acho que foram vários fatores. Eu nem sei dizer muito bem como é que isto começou, mas eu acho que foi muito. Quando eu comecei a viajar mais, e até foi um bocadinho antes de ser nómada, eu juntava todo, eu não ganhava grande coisa na altura, juntava qualquer cêntimo que tivesse para ir viajar, e lembro-me dos meus colegas irem sempre comer fora. Há uma tasca que havia lá ao pé do trabalho e eu nunca ia, comia sempre coisas que trazia de casa sem jeito nenhum, porque eu nem sabia cozinhar bem na altura, e poupava tudo para viajar os dias todos, a ver como é que conseguia otimizar melhor e tudo mais. E quando comecei a viajar mais, e foi na altura que eu também decidi começar um blog de viagens, eu comecei a perceber que, pronto, as coisas são diferentes nos outros sítios do mundo, não é? E Claro, comecei a perceber que por exemplo, a questão do plástico, eu sei que isto é uma coisa que agora hoje em dia é muito falada e é muito batida, mas quando eu comecei a ser chata com as questões do plástico em 2014 ou 2015, as pessoas só diziam, olha lá está a chata da Lígia. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação, de um casamento de uma amiga minha, em que, sabes, aquela fase em que tem uns balõezinhos com uma luzinha lá dentro e as pessoas largam todas o balão sim, e porque sim, o sim. casal casou, sei lá, não sei bem porque é que se faz isto, mas eu lembro-me de dizer que não queria balão, porque depois aquilo ia para o mar e ia ver uma tartaruga que ia comer aquilo, e as minhas amigas só gozavam e diziam, ai, tu não vais saber da cabeça e tal. E depois vai saber e é uma questão. Eu não sei, eu comecei a ir um bocadinho para estes temas, depois foi engraçado porque eu deixei de comprar roupa nova porque queria ter mais dinheiro para viajar, não foi por questões de sustentabilidade, mas depois apercebi-me também da questão da moda, do problema que é os resíduos, e comecei aqui, sabes, a ir lendo aqui, lendo ali, sobre várias temáticas, ter mais, começar a escolher mais as coisas que compro, o consumo que faço, pronto. Isto foi assim, coisas que foram acontecendo. Sabendo, obviamente, que o facto de eu viajar muito me deixa logo com uma pegada ambiental desgraçada. Portanto, eu, a partir do momento que ponho o pé num avião, a minha pegada ambiental daquele ano já foi, e então eu comecei a ter muito essa percepção e comecei a pensar, ok, então no resto da minha vida eu tenho que tentar otimizar aqui as coisas. Eu já peco nesta situação, pronto. Isto foi umas coisas, as coisas foram indo no topo umas das outras, basicamente. E em início de 2020, eu vi um anúncio para um programa de aceleração de ideias que se chamava Women for Climate. Portanto, era ideias de mulheres para as alterações climáticas. Tinha a ver com a Lisboa Capital Verde. E vi aquilo e achei interessante e, incrivelmente, a minha ideia, que foi escolhida para ir à primeira fase, tinha a ver com, vê lá tu, esta loucura. Se mais pessoas trabalhassem remotamente, havia menos carros na estrada, havia menos emissões de carbono e isso seria bom. Portanto, a minha ideia era criar uma espécie de consultora que ajudasse as empresas a perceber isto e que depois tentássemos compensar essas emissões, portanto, calcular as emissões de carbono que foram evitadas por X trabalhadores estarem em casa e, pronto, e criar uma série de questões à volta disso. Então, o meu projeto foi escolhido para a primeira fase. E o bootcamp acho que só começava aí em abril e maio, ou maio, coisa assim. Mas entretanto, Covid, não é? Eu até estava em Cape Town, lembro perfeitamente, estava na África do Sul a trabalhar num co-work lá está, fui trabalhar 2 ou 3 semanas, já nem sei, acho que até eram para ser 3, mas depois voltávamos mais cedo, olha, já nem sei bem. Fui com um colega meu, fomos para lá ter com uns amigos nossos, estavam todos em Cape Town nessa altura, porque lá era verão, então estava a trabalhar num co-work e submeti a candidatura, e depois foi um filme para chegar a casa, mas lá chegámos, cheguei, fiquei direta logo em casa de confinamento. A minha mãe já mandava a dizer, filha, já não há papel higiênico lá nenhum e tal. Posto isto, quando entrei para o programa de aceleração, eu já tinha mais ou menos ideia que a minha ideia, pronto, estava ali, mas já não ia passar para a segunda fase, porque quer dizer, toda a gente já estava em casa, inclusive o próprio bootcamp foi feito cada um nas suas casas, com aquelas coisas todas, isto era para ser presencial, mas então. E depois lá conheci a Marta, que hoje em dia é uma pessoa que é parte integrante da minha vida, é tipo, sei lá, não tenho irmãos, é quase, eu falo com ela toda a hora, e é aquelas pessoas que eu acho que as redes sociais, eu sei que é controverso, há muita coisa má, mas eu tenho conhecido muitas pessoas nas redes sociais que fazem parte da minha vida ativamente, porque temos gostos em comum.
ok? Eu acho que esta questão da comunidade, eu estive a estudar antropologia, sou muito apaixonada pela esta questão das comunidades e pela cena de tu te juntares a pessoas porque gostam das mesmas coisas que tu. Porque não é necessariamente as pessoas nasceram no mesmo sítio que tu, eu sou de Lolé, tenho alguns amigos de Lolé, estive na faculdade de farmácia, fiz lá alguns amigos e and so on, trabalhos que tive, mas não quer dizer que tu tenhas a sorte de encontrar pessoas que gostem dos mesmos hobbies que tu Claro, naquele momento da tua vida. Por exemplo, eu claro. agora gosto muito de sustentabilidade, é uma preocupação que eu tenho, mas se calhar há 10 anos atrás eu conheci pessoas com essa preocupação e não liga nenhuma, porque não era a minha cena na altura, né? Pronto. Então acho que é muito importante esta questão de conseguirmos encontrar pessoas que têm as mesmas coisas. Eu encontrei a Marta, muito resumidamente, ela que tinha esta ideia da pegada, a ideia era fazer um mapeamento de projetos que têm preocupações com o consumo responsável e sustentabilidade ambiental e social. E então começou por ser em Lisboa, fizemos um mapeamento das lojas a granel, roupa em segunda mão, lojas que vendem coisas ecológicas como garrafas reutilizáveis. Na altura começámos a criar critérios para restaurantes e hotéis, porque achamos também que é uma coisa, existe muito o consumo de hotelaria e de restauração e é importante termos em consideração quais são aqueles que se preocupam mais com o ambiente, até com questões sociais. Há realmente muito bons exemplos de coisas muito giras que estão a ser feitas. Nós sentimos que faltava um espaço para isso. Começámos por aí. Depois, quando veio o segundo confinamento, as pessoas começaram-nos a pedir. Depois decidimos continuar com isto, não é? Decidimos também, para além do diretório, ter notícias, entrevistas, artigos sobre estas questões, com sempre o consumo responsável na ordem do dia, o desenvolvimento sustentável e eventos para que as pessoas pudessem saber onde podem fazer um workshop, ir a uma conferência, também para terem mais conhecimento nesta área. Depois com o confinamento alargámos também a coisas que só existiam online e depois começámos a pensar, por que não começar também a listar o que existe no resto do país? E aí também abrimos mais categorias, agora também, foi na altura também fizemos cabazes, aqueles cabazes vegetais podem ir para casa, mas na sua maioria que só têm preocupações com que só tem fruta da época ou que fruta feia, esse tipo de iniciativas. Neste momento temos também, por exemplo, uma secção só do impacto social, porque a verdade é que quando as pessoas pensam em sustentabilidade, pensam sempre muito no ambiente, a palavra está muito ligada a isso, mas a sustentabilidade não é só isso. Então nós também queremos desmistificar um bocadinho isso, falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto em cada artigo, cada página de negócio, projeto que encontra no nosso site, vou encontrar qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável que aquele projeto apoia em primeiro lugar, porque às vezes são vários, e pronto, então começámos aqui. E eu não sei, eu acho que teve aqui um misto de, eu sempre, há muitos anos trabalhava em startups, portanto já ajudei 2 startups, fiz parte da equipa de 2 startups que se implementaram em Portugal, portanto assisti ao início de como é que se lança uma coisa destas. A Marta tem experiência em escrita de conteúdos, eu também já tive o meu blog, mas normalmente é mais ela que faz isso. Então achámos que se calhar fazia sentido continuar com este projeto para a frente, sabes, as coisas foram acontecendo. Agora, este mês, por exemplo, está a ser o mês do granel, estamos a trabalhar com as lojas a granel de todo o país que estão a fazer eventos, a promover o granel, a mostrar que não é assim tão mais caro, que leva a um consumo mais responsável, a menos desperdício, e tem sido um mês espetacular. De repente há ali uma comunidade de pessoas que está toda a trabalhar neste sentido, com muita vontade, e tem sido assim, sabes, uma cena de positivismo brutal. Ainda bem. Sei lá, e sinto mesmo que estamos a fazer uma coisa gira. Eu acho que temos que sentir que estamos a fazer coisas boas. E eu Ainda senti bem, isso ainda neste bem. projeto. Tu achas que é o futuro? É que eu, por exemplo, eu agora tenho muito cuidado, ao longo dos anos fui também aprendendo realmente e tenho algum cuidado em não comprar tanta roupa, sobretudo roupa daquela que se estraga mais facilmente, que é o tal fast fashion, não é? E Sim. até com as coisas em casa, eu procuro também mesmo os móveis já usados e coisas usadas e não tenho nenhum problema com isso. Mas eu, por exemplo, às vezes em conversa quer com a família e com alguns amigos, as pessoas ficam um bocadinho assim, ai, e compro as coisas em Sim. segunda mão, ai, e não sei o quê, Pois. e depois já outras pessoas usaram, ai, isso é um bocadinho, sabes? Sabes que isso E é tu uma não coisa que achas que é tem que uma desmistificar mentalidade muito. que não é à toa, depois às vezes eu sou um bocado mauzinha com isto, que é, não é à toa que os portugueses estão um pouco mal classificados na questão da sustentabilidade, não é? Porque Sim. realmente esta mentalidade do ai, já foi usado por outra pessoa, não Opa, tu sabes sei. que o nosso trabalho, eu e a Marta temos uma visão em relação a isto e às vezes somos um bocadinho criticadas, que é,
Nós acreditamos genuinamente que tu tens que ir fazendo pequenas mudanças. Não dá para fazer tudo de uma vez. Claro, Então nós vamos claro. sempre dando dicas e tudo mais, e se calhar para ti a segunda mão é um nojo, mas se calhar estás ok com o shampoo sólido ou um granel, ou se calhar vais começar a usar mais os transportes públicos. Há N maneiras das pessoas conseguirem dar a volta às coisas. Ora, é assim, para mim, eu só uso roupa em segunda mão e algumas marcas sustentáveis, excetuando situações de emergência. Eu não compro fast fashion há, eu já nem sei, que estou sempre a dizer 8 anos, mas se calhar é mais. Acho que são para aí 8 ou 9 anos que eu não compro nada em lojas de fast fashion, a menos que seja uma emergência. Ou que seja oferta. Eu às vezes, por exemplo, e agora vou mentir, porque eu não vou mentir, aliás, porque eu sou uma ambientalista imperfeita, ok? E, por exemplo, eu precisava muito de sutiãs. Pronto, sutiãs não uso em segunda mão. Acho estranho. Pronto, Pois, a lingerie acho que é o meu limite. pois, eu Pronto. concordo, E as concordo até marcas um certo ponto. sustentáveis, infelizmente, porque não estão democratizadas, não é? São muito caras. E como eu já nesse mês tinha gasto, sei lá, eu acho que comprei comprei umas calças de yoga sustentáveis, que em vez de ser se calhar 5 ou 10 euros no Fast Fashion, paguei 50 euros por elas. Se calhar comprei uns ténis todos feitos de plástico que veio do oceano, não sei o quê, foram 100 e tal. Já não dava para comprar sutiãs sustentáveis também. Então disse a uma amiga minha, olha, comprares para mim e me ofereces no meu aniversário, achas que conta? Pronto, e ela acabou por me oferecer, pronto. Fiz ali um bocado de patota, não vou mentir. Mas fora isso, já não compro mesmo em fast fashion há muitos anos. Tento sempre arranjar outras alternativas. Por exemplo, sapatos também, porque tenho alguns problemas no meu pé, tenho um pé assim meio estragado, vá, digamos assim. Também acho que tenho mais dificuldade em usar a segunda mão, mas tudo o resto, tudo, eu compro em segunda mão. Vou muito a feiras de trocas, acho muito giro, mas a mim dá-me gozo. Eu acho que é uma cena que me dá gozo, eu pego neste cascol, estou farta de usar, ou não uso mesmo, é uma coisa que está ali em casa, eu não uso, acho giro, mas não tenho com o que usar. Pego nele, ou pego numa camisola, vou a uma feira de trocas e vou tentar trocar aquilo por Trocar por alguma outra coisa. coisa. Pronto, e às tantas podes trocar por uma coisa que depois não vais usar também, vais à próxima feira de trocas e trocas outra vez. Mas esta questão da troca, e às vezes pode começar, se as pessoas não gostam muito de usar de outra pessoa que não sabem quem é, organizar isso entre família, entre amigos, Uhum, sabes? uhum, uhum. Porque tu fazes muito isso com as crianças, se pensares, as crianças. Há muita coisa do, olha, quando agora tiveste um filho, vou-te levar aí as coisinhas do, sei lá, vou inventar o Sebastião, não sei, que tem lá. E é ok, mas depois Sim, começas a crescer e e já parece que muda isso já não é ok. completamente. É, é. Porquê? Porque é que para os miúdos é ok, é porque vão sujar todos e tal. Nós É também, às capaz, vezes é vamos capaz comer um de ser. ramen e sujamos todos, ou um esparguete à bolonhesa e vai um bocado para. Então, eu acho que pronto, mas temos sempre aqui um baby steps, por exemplo, dar este exemplo, Sim, então, mas para os sim. miúdos, não sei o quê, e tentares ir mudando mentalidades, pronto, com calma. Eu acho que eu acredito muito que o extremismo não vale a pena, então temos que ir assim Aos bocados, com pezinhos de aos lã, bocadinhos. sim, E eu acho que sim, tens nesse razão, e sentido. acho que também há outra coisa que é importante, que é a educação e a informação, porque Claro, quando tu falas aí que as marcas sustentáveis são às vezes muito mais caras, as pessoas, o geral da população, não é? Pronto, não vou falar de sim, pessoas mais sensíveis ou menos, no geral as pessoas tendem, opá, isso é muito caro, está bem que é pois, sustentável, e e o é? mesmo com a comida, e o mesmo com a comida chamada biológica, em que as pessoas, isso é muito caro, não vou comprar, e isso é compreensível, e eu acho que Claro. enquanto não houver essa equidade, não é? Enquanto não houver mais oferta, e eu acho que isto tem que mudar Mas muito isto também mais tem a do que ver estamos. com a questão de que a cena que existe em relação à moda, que é tu tens de estar sempre com a nova moda e com as novas coisas. Sim, Se sim. tiveres menos coisas, são mais caras, cá tem mais qualidade, é um bocado como os nossos. Eu sinto que estou a voltar aos tempos da minha avó. A minha avó já gozou comigo por usar um saco de pano, atenção. Porque ela disse que no tempo dela, quem tinha plástico eram os ricos, e eles tinham pano que eram pobres e Lá reutilizáveis. Portanto, está, isto das mentalidades vão mudando, não é? lá Então, pronto, está. mas depois foi toda contente de buscar nós chamamos os talegos, que são aqueles Sim, saquinhos que têm os cordões para me dar. Só que eu acho que tem muito a ver também com isso, que é tu não tens de estar sempre com roupa de fazer um casamento, ou uma gala, ou qualquer coisa. E a expectativa sempre é que tu leves uma coisa nova. Mas porquê?
Se tens 2 coisas daquelas por ano, eu lembro de uma vez levei um vestido repetido, porque, e depois há mais aquele, aquele casamento foi a não sei quantas, então não posso levar este vestido porque levei no casamento da nanana. Eu não, um pouco borrifante, tipo, então veio um vestido repetido. E houve uma rapariga, minha amiga, que me disse, eu já te vi com esse vestido. E eu respondi, o quê? E então, qual é que é o problema? Nenhum, não há problema nenhum. Então, se não há problema nenhum, porque é que esse comentário sequer existiu? Porque permite esta situação de que temos que estar sempre a ter coisas novas. Então, só tens coisas novas se fores a sítios baratos, não é? Então, se houver esta mentalidade, outra vez do mais vale com qualidade e bom, as coisas forem aos poucos, se calhar não compras tudo sustentável, mas compras uma coisa ou outra, e a coisa vai-se democratizando um bocadinho mais e se calhar as grandes indústrias vão pensar, ok, as pessoas querem opções mais sustentáveis, vamos investir nisso e aí os preços baixam. Isto tem tudo a ver com a lei da oferta e da procura, não é? Sim. Então... Era isso que eu ia dizer, sim. Enquanto houver pessoas que realmente não, como é que eu ia dizer? Não aderem a mais práticas sustentáveis, vai sempre existir a oferta de produtos mais baratos, porque é isso que as pessoas querem, querem o automático e o mais as pessoas fácil. não sabem onde é que vão parar essas roupas. Eu acho que a questão também é essa. Eu fiquei sabem, chocada. não fazem ideia. É verdade. Sabes que a primeira vez que eu. É curioso, porque a primeira vez que eu me deparei com questões de sustentabilidade a nível da moda, particularmente, foi no Canadá, quando vivia lá. E nós tínhamos na nossa universidade uma loja onde as pessoas trocavam coisas, mas tudo, não era só roupa, era tudo o que possas imaginar. Roupa, sapato. Enfim, tudo o que possas imaginar, mesmo Olha, mesmo coisas de assim, casa, essas tudo. coisinhas de casa. Sim, exato, coisas de casa. Com tudo o que possas Na imaginar Holanda há muito. e que houvesse espaço, levava-se e depois quem ia, e não era preciso levar nada para tirar, era mesmo assim, ou seja, ias lá se precisavas, tiravas o que querias, só tinhas que Tiravas. dizer, olha, Se vou tivesse levar qualquer isto, coisa, punhas lá. sim, olha, só dizias, né, vou levar isto, que é para eles terem noção, né? E depois também, eu por acaso levei coisas e trouxe coisas, mas como é que eu tenho de explicar? É completamente diferente quando tu tens uma ou um cenário em que todas as pessoas percebem como é que a coisa funciona e não se importam, quer de partilhar, quer de tirar, do que tu teres que estar a explicar às pessoas, que lá isso não acontecia, não é? Tens que estar a explicar às pessoas porque é assim, porque isto assim, assim, assim. E essa foi a primeira vez que É a eu tive minha o vida. primeiro contacto. Foi a primeira vez que eu tive o contacto, foi lá. E depois, mais tarde, e já em Portugal, eu vi de facto num documentário sobre o que é que acontece às roupas que as pessoas Não é deitam, ou surreal. pensam que doam, não é? Pensam que doam. Na Europa, especialmente na Alemanha, aquele documentário é especialmente da Alemanha, França e também este dos Estados Unidos. E depois onde é que elas vão parar? E vão parar às praias do Uganda, vão parar ao Ghana, vão parar Sim, às o praias Ghana. e Olha, não Ghana, sei e é se tiveres horrível, a é oportunidade horrível, de ver, horrível, tens a horrível. oportunidade de ver um dos últimos artigos que nós escrevemos na Pegada, tem a ver precisamente com portanto, puseram identificadores em alguns, Sim, acho que eram ténis, sim, que eu vi isso, supostamente sim. eram para doar e depois foram ver onde é que Onde é efetivamente que eles eles estavam e funcionam? estavam em Sim, sim, mercados, sim. estavam a ser vendidos noutros Exato, sítios nada a ver. exato. Mas Portanto, há sabes aqui qual muita é coisa. Mas sabes qual é o dilema? Quando eu vi este documentário, sabes qual é o dilema? É que, isto, por isso é que eu digo, isto é muito complexo, porque o dilema naquele caso do documentário que eu vi é que estas roupas iam para países africanos, havia pessoas que as iam buscar aos contentores, escolhiam as roupas, ou seja, as roupas que estavam cheias de Eram buracos, boas. ou enfim, deitavam fora e depois iam parar eventualmente às praias, e foi um choque para mim eles a filmarem na praia e na areia, a ver assim altinhos na areia, e eu, mas o que é aquilo? E depois a pessoa estava a fazer o documentário, foi lá e levantou e era pedaços de roupa. E Aí depois no o que é que Ghana há acontece? montes. Horrível, horrível. E depois o que é que É acontece? As montes. roupas boas são levadas para o mercado e dão trabalho, sobretudo a mulheres, Sim. que são as mulheres que compram aquelas roupas a um preço mais baixo e depois Não, vão e revender no compram. mercado. E depois há muitas vezes que, imagina, tu compras vem tipo em bidons, vá, digamos assim, tu Exato. compras aquele bidon e quando vais ver só tens lá uma ou duas peças que valem a pena e tudo o resto é lixo.
tudo Sim, 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 roto. sim, sim. Mas Não, o dilema é esse, é que depois aquelas mulheres, depois eles entrevistaram uma mulher que tinha não sei quantos filhos, uns 3 ou 4, e ela dizia: "Este é o meu trabalho, é assim que eu consigo alimentar a minha família". pois, E este é o grande sim, dilema, que parte o sim, coração de todas as maneiras, parte o coração porque é desperdício, parte o coração porque é poluição, na verdade, e parte o sim. coração porque todo este processo, este sistema está montado de uma maneira que acaba por dar trabalho a pessoas que não têm outro tipo de trabalho e alimenta crianças. Quer dizer, isto é tão Não sei se já complexo. viste, eu vou só aqui deixar no ar, não sei se já viste a questão do lixo eletrónico, que também vai Pois, para esses países e que é super perigoso sim, sim, de conseguir sim. os componentes. Não estou a falar estou a falar de coisas que são enviadas já que nós não usamos, computadores que não usamos E e tudo mais, telemóveis, sim, 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 sim. telemóveis, e bem, Sim, há uma sim. série de questões, porque como Até não estás a ver, né? é Não isso, está na frente dos teus olhos, tu não nós sabes. nem. Então é É muito verdade, importante. é verdade, Nós é tentamos verdade. sempre escrever sobre estes assuntos, tentar assim ir chamando a atenção por documentários que as pessoas devem ver. Eu aconselho muito em relação à moda começar por ver o True Cost, porque é mesmo uma abordagem breve, e já o comentário já tem alguns anos sobre o mundo do fast fashion. Ultimamente tem saído muita coisa. um, e pronto, são temáticas complicadas, Sim, porque sim, sim. efetivamente lá está, não é a nossa realidade. Não, como não é a Não, tua não, não. realidade, tu E não como não tens vemos, ideia. E se calhar não é sentimos, verdade, não agora é? vão dizer, tantos, tantos problemas que há e agora estão preocupadas com isso. Também Pois. é um problema que temos que nos preocupar e alguém tem que se preocupar com ele. Então, Sobretudo pronto, porque vai é voltar complicado. para nós de alguma maneira com as alterações climáticas e com todos os problemas Exato. do meio ambiente, não é? Sim, Bem, eu sei que não parece, exatamente. Lígia, mas nós já estamos aqui há 1 hora e 6 minutos a falar. Ok. É sempre impossível, é sempre impossível Ah, numa hora e no ok. podcast nós falarmos de tudo, não é? Vamos ter que terminar. Sim. Eu ia-te Sim. perguntar-te uma sugestão, tu já falaste no documentário, tens mais alguma outra sugestão que queiras partilhar, quer das questões Sim, olha, do posso. nomadismo ou da sustentabilidade, alguma outra sugestão que queiras partilhar com quem nos está a Olha, ouvir? posso partilhar que na próxima semana sim, próxima semana vai estrear um filme. Nós Uhum, temos um passatempo na página de Instagram na Pegada, portanto, se quiserem, uhum, estamos a sortear bilhetes, e tem a ver com esta questão do lixo que nós estávamos aqui a falar. Acho que vai ser uma abordagem muito interessante. Portanto, pronto, a estreia é em Lisboa, portanto, na verdade, o passatempo só serve para quem estiver em para Lisboa, quem está em mas de qualquer Lisboa. maneira, para quem está em Lisboa, sim, ou quem quer ir lá ir nessa noite. De qualquer maneira, se for ao nosso site, está lá a explicação do filme e do documentário, e também depois certamente vai estar noutros sítios, e então fiquem com o olho nisso, que isso é muito interessante. Mais sugestões, sei lá, tenho tantas em relação a estas temáticas, mas eu não vos quero amassar com uma série de documentários assim que devem ver. Acho que este é realmente, o True Cost é capaz de ser interessante, sim, ver. Ok. Obrigada pelas sugestões. E estivemos assim a conversar com a Lígia Gomes. A Lígia nasceu no Algarve, mas cedo percebeu que ninguém lhe põe fronteiras. Já conheceu 66 países e, como não se imagina entre quatro paredes, já trabalha remotamente, ainda Covid não era uma palavra. Tem um mestrado em Ciências Farmacêuticas, um mestrado em Antropologia e uma pós-graduação em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Agora trabalha para uma organização sem fins lucrativos e viaja sempre que pode para contar as histórias no seu Instagram, que é a Crush On. Fez parte da lista Top 100 Women in Social Enterprise em 2022 e não compra roupa, como ela própria disse, há 8 anos, mas admite que uma vez, a morrer de frio, entrou numa loja de fast fashion, não sem antes se chicotear. Podem encontrar a Lígia online através dos links que estão na descrição do episódio. Obrigada, Lígia, por teres participado aqui neste Obrigada. modestozinho podcast. Eu sei, nós demorámos quase um Obrigada. ano para concretizar esta conversa, Pois foi, mas eu desculpa. sei, não, eu sei que não é fácil arranjar um tempinho e muito obrigada. Eu sei que estás deslocada mais uma vez e muito obrigada por teres Sim. cedido a participar. Quanto a nós, Obrigada pelo pode. convite. Claro que sim, claro que sim. Sempre que queiras vir falar da sustentabilidade, dá-nos um toquezinho
e cá estaremos para falar destas questões e de outras que queiras falar. Quanto a nós, extensamente, nós voltamos para a semana, como habitualmente, com mais uma conversa. Quem quiser pode deixar os seus comentários, opiniões, sugestões no canal de YouTube ou na página de Instagram em podcast extensamente. Não esqueçam nunca de estender a vossa mente o mais possível e até breve.